me chamo Mari Fichter, trabalho no Centro Espírita Casa de Luz. Estamos aqui hoje para repensar e reviver um pouco daquilo que estamos vivendo. Um momento difícil, ao qual todos nós precisamos nos preparar e nos adaptar da melhor maneira. E para que a gente possa refletir um pouco, pensei em fazer uma leitura de uma crônica do Rubem Alves. Essa crônica se chama A Complicada Arte de Ver. E ao final veremos que talvez ela tenha um pouco de parecido com o nosso dia a dia, não é? Eu vou fazer a leitura e ao final a gente reflete um pouco para ver se realmente faz sentido aquilo que está escrito nessas palavras do Rubem Alves, para que a gente possa levar para o nosso dia a dia e melhorar um pouquinho do nosso ânimo, da nossa esperança e da nossa coragem de viver. Então Rubem Alves nos diz: ela entrou, deitou-se no divã e disse: acho que estou ficando louca. Eu fiquei em silêncio, aguardando que ela me revelasse os sinais de sua loucura. Um dos meus prazeres é cozinhar. Vou para a cozinha, corto as cebolas, os tomates, os pimentões. É uma alegria. Entretanto, faz uns dias, eu fui para a cozinha para fazer aquilo que já fizera centenas de vezes, cortar cebolas. Ato banal, sem surpresas. Mas, cortada a cebola, eu olhei para ela e tive um susto. Percebi que nunca havia visto uma cebola. Aqueles anéis perfeitamente ajustados, a luz se refletindo neles. Tive a impressão de estar vendo a rosácea de um vitral de catedral gótica. De repente, a cebola, de objeto a ser comido, se transformou em obra de arte para ser vista. E o pior é que o mesmo aconteceu quando cortei os tomates e os pimentões. Agora, tudo o que vejo me causa espanto. Ela se calou, esperando o meu diagnóstico. Eu me levantei, fui à estante de livros e de lá retirei as Odes Elementares de Pablo Neruda. Procurei a ode A Cebola e lhe disse: essa perturbação ocular que a acometeu é comum entre os poetas. Veja o que Neruda disse de uma cebola igual àquela que lhe causou assombro. Rosa de água com escamas de cristal. Não, você não está louca. Você ganhou olhos de poeta. Os poetas ensinam a ver. Ver é muito complicado. Isso é estranho porque os olhos, de todos os órgãos dos sentidos, são os de mais fácil compreensão científica. A sua física é idêntica à física óptica de uma máquina fotográfica. O objeto do lado de fora parece refletido do lado de dentro, mas existe algo na visão que não pertence à física. William Blake sabia disso e afirmou: a árvore que o sábio vê não é a mesma árvore que o tolo vê. Sei disso por experiência própria. Quando vejo os ipês floridos, sinto-me como Moisés diante da sua sarça ardente. Ali está uma epifania do sagrado. Mas uma mulher que vivia perto da minha casa decretou a morte de um ipê que florescia à frente da sua casa, porque ele sujava o chão. Dava muito trabalho para sua vassoura. Seus olhos não viam a beleza, só viam o lixo. Adélia Prado disse: Deus de vez em quando me tira a poesia. Olho para uma pedra e vejo uma pedra. Drummond viu uma pedra e não viu uma pedra. A pedra que ele viu virou poema. Há muitas pessoas de visão perfeita que nada veem. Não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. Não basta abrir a janela para ver os campos e os rios. Escreveu Alberto Caieiro, heterônimo de Fernando Pessoa. O ato de ver não é coisa natural. Precisa ser aprendido. Nietzsche sabia disso e afirmou que a primeira tarefa da educação é ensinar a ver. O Zen Budismo concorda.
e toda a sua espiritualidade é uma busca da experiência chamada Satori, a abertura do terceiro olho. Não sei se Cummings se inspirava no Zen budismo, mas o fato é que escreveu: agora os ouvidos dos meus ouvidos acordaram, e agora os olhos dos meus olhos se abriram. Há um poema no Novo Testamento que relata a caminhada de 2 discípulos na companhia de Jesus ressuscitado, mas eles não o reconheciam. Reconheceram-no subitamente. Ao partir do pão, seus olhos se abriram. Vinícius de Moraes adota o mesmo mote em Operários em Construção, de forma que, certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção, ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção. A diferença se encontra no lugar onde os olhos são guardados. Se os olhos estão na caixa de ferramentas, eles são apenas ferramentas que usamos por sua função prática. Com eles, vemos objetos, sinais luminosos, nomes de ruas e ajustamos a nossa ação. O ver se subordina ao fazer. Isso é necessário, mas é muito pobre. Os olhos não gozam. Mas, quando os olhos estão na caixa dos brinquedos, eles se transformam em órgãos de prazer. Brincam com o que veem, olham pelo prazer de olhar, querem fazer amor com o mundo. Os olhos que moram na caixa de ferramentas são os olhos dos adultos. Os olhos que moram na caixa de brinquedos, das crianças. Para ter olhos brincalhões, é preciso ter as crianças por nossas mestras. Alberto Caieiro disse haver aprendido a arte de ver com o menininho, Jesus Cristo fugido do céu, tornado outra vez criança, eternamente. A mim ensinou-me tudo. Ensinou-me a olhar para as coisas, aponta-me todas as coisas que há nas flores. Mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente se tem na mão e olha devagar para elas. Por isso, porque eu acho que a primeira função da educação é ensinar a ver, eu gostaria de sugerir que se criasse um novo tipo de professor. Um professor que nada teria a ensinar, mas que se dedicaria a apontar os assombros que crescem nos desvãos da banalidade cotidiana. Como o Jesus menino do poema de Caieiro, sua missão seria partejar olhos vagabundos. Então, meus irmãos, esta crônica de Rubem Alves me faz parecer que neste momento precisamos ter olhos de adultos e olhos de crianças. Estamos vivendo um momento ímpar, onde as discussões, os debates, a inconstância dos acontecimentos por vezes nos deixam em dúvida de como agir e do que fazer. E como nos disse Nietzsche, para que a educação possa existir, ela deve também partir do estudo, do olhar, da forma de ver, das coisas como elas vêm acontecendo no nosso dia a dia. Precisamos sim nos preocupar, mas não apenas com o outro, e também com nós mesmos. Precisamos olhar uns para os outros, estarmos uns com os outros, em pensamento, em oração, ver aquilo que não é visto por todos, as energias, a esperança, a fé, construir entre nós a sabedoria desse olhar, para que possamos juntos enfrentar esse momento, suportando e superando. Não que seja uma tarefa fácil, mas todos nós temos capacidade para ir de encontro daquilo que nos faz viver, da nossa fé, da nossa comunhão e fraternidade com o outro. Não nos deixemos abalar pela falta de esperança. Eu faço um convite para todos vocês que me ouvem nesse momento, para que possamos ser os olhos do outro, além dos nossos,
e que juntos possamos construir dias melhores, dias de esperança, que possamos propagar essa esperança. Nos diz Karina Fukumitsu que onde há vida tem jeito, e temos uma vida conturbada, mas precisamos saber que há jeito de melhorar todos os dias aquilo que nos faz perder às vezes o controle. Que sejamos amparo e esperança a todos aqueles que nos buscam e aqueles que buscamos. Eu deixo o meu agradecimento para que vocês possam nesse momento compartilhar da fé e da esperança que temos neste momento. Um abraço afetuoso, fiquemos em paz. Que Jesus, nosso irmão, nos dê sabedoria para suportar esses enfrentamentos da vida de hoje, mas que possamos ter também nesse Jesus a luz do mundo, aquela que nos ilumina e nos ampara. Até breve. Queridos irmãos, vamos nos colocar numa posição confortável, porque a partir de agora vamos nos concentrar na espiritualidade maior, em Deus nosso Pai, em Jesus nosso Divino Mestre, e vamos nos preparar para o passe que está para iniciar. Pai nosso, nos reunimos aqui, encarnados e desencarnados, sentindo a presença de cada irmão que está no outro lado em seu aparelho eletrônico, com o desejo fervoroso de servir ao próximo. Estamos de coração aberto e desejamos irradiar amor para todos os que aqui chegarem à procura do amparo e conforto espiritual. Cada um de nós tem sempre alguém muito querido, a quem desejamos proteção e felicidade, e que, ao ser recordado, nos enche de luz o coração. Não menos importante é lembrar de cada família que vela-se em isolamento, aspirando à proteção física e mental nesta época de pandemia. Que essa mesma luz de amor ganhe agora vigor com a tua assistência e com a assistência de nossos irmãos da espiritualidade maior. Que cada um de nós possa se tornar um foco de amor a irradiar em todas as direções e através de cada aparelho eletrônico, fazendo vibrar a sua amorosidade em todos aqueles que pousarmos agora as nossas mãos. Permita assim, Pai amado, que sejamos o teu instrumento de amor para todos os nossos irmãos e irmãs. Que assim seja.